Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. Hoje iremos conversar sobre o maior filósofo de todos os tempos. Mas antes de nos debruçarmos a respeito do tema, já peço a vocês que deixem o seu like aí, inscrevam-se no canal e ao final lembre-se de compartilhar essa palestra com os amigos, tá bom? Então, o maior filósofo de todos os tempos, não há dúvida que foi o nosso mestre amado Jesus Cristo, né? E, obviamente, a sua filosofia é muito ampla para poder caber aqui em apenas uma palestra de alguns minutos. Iremos nos focar aqui, então, aos seus ensinamentos que estão resumidos ali nas bem-aventuranças contidas na Bíblia, né? Lembramos que, muito antes de Jesus encarnar aqui na Terra, vários outros filósofos passaram pelo nosso planeta, deixando a sua contribuição luminosa para a evolução espiritual de todos nós. É curioso destacar que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala que esses filósofos vieram também com a permissão de Jesus, muitos deles para prepararem o caminho nos corações dos homens, para que pudessem estar capacitados a entender algo que é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, que é o amor. Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros que vieram antes de Jesus deram a sua contribuição grandiosa. Mas Emmanuel destaca que apenas Jesus veio realmente inaugurar aqui na Terra a verdadeira compreensão sobre a caridade, sobre o verbo amar, no mais profundo sentido que ele tem. E lá nas bem-aventuranças, que estão em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12 da Bíblia, nós iremos encontrar esse roteiro moral de Jesus Cristo, que nos deixou para podermos assim seguir nossas vidas adiante. Nessas bem-aventuranças estão contidas a doutrina que ele ensinou como mais pura expressão do amor de Deus. E é sobre essa doutrina que iremos conversar agora nessa nossa palestra, tá bom? A primeira bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino do céu. O problema é que precisamos primeiro entender quem são verdadeiramente os pobres de espírito. Muitos pensam que pobres de espírito são aqueles que são fracos de personalidade, que são aqueles que se deixam levar pela opinião dos outros. Mas, na verdade, Jesus nos mostra uma compreensão muito diferente sobre isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 7, item 2, lemos o seguinte trecho explicando sobre essa passagem. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Portanto, meus amigos, a chamada pobreza de espírito é conquistada pela humildade, pela fortaleza de caráter diante das dificuldades que surgem no nosso relacionamento. Porque é muito fácil nós reagirmos instintivamente quando somos provocados e aí queremos nos defrontar com aquele que nos ofende. Mas a humildade no sentido de você saber que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós devemos respeitarmos uns aos outros e compreendermos aqueles irmãos que ainda estão atrasados na sua evolução e que se deixam levar pelos impulsos de agressividade. Tudo isso faz parte da nossa construção espiritual. Pois o orgulho é a fonte de todos os males. É por isso que precisamos combater desde o princípio quaisquer manifestações de orgulho e de egoísmo que surjam em nós ou naqueles que estão sobre a nossa responsabilidade moral e educacional. Então, se temos um filho ou uma filha ou um tutelado qualquer que esteja com essa manifestação de orgulho, de vaidade ou de egoísmo,
precisamos ali corrigir aos poucos, sempre que essas manifestações forem surgindo no nosso dia a dia. Jamais buscar enaltecer o ego de forma exacerbada nessas pessoas, para que depois não venhamos a fortalecer algo que é muito negativo, que é justamente o orgulho e o egoísmo. É muito comum que nós estimulemos nossos filhos a estudarem, a se esforçarem no estudo, com foco em algo ruim, que o foco que nós colocamos é: meu filho, você precisa estudar, se esforçar para poder conseguir ter muito dinheiro, para poder fazer suas viagens, comprar o que você quer. Este enfoque, sem dúvida alguma, é de cunho orgulhoso, de cunho egoísta. Nós temos que buscar estimular nos nossos filhos o desejo de estudar, de se esforçar, de trabalhar, não apenas pelo lado dele de conquistas pessoais, mas acima de tudo de poder capacitar-se para servir melhor a humanidade, a sociedade em que estamos inseridos. Esse deve ser o nosso maior propósito. E quanto mais nós nos capacitamos, quanto mais nós nos preparamos, nós estamos em condições de melhor servir ao nosso próximo. A outra aventurança que vem destacada é: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, muitos de nós passamos a vida inteira buscando fugir dos problemas, das dificuldades, das agruras da vida. Porém, apenas através desses obstáculos que superamos é que alcançamos a nossa verdadeira evolução espiritual. Não é à toa que diz no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que ele não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. É importante sempre destacar isso. Algumas pessoas imaginam que os espíritas gostam de sofrer, o que não é verdade de forma alguma. Apenas nós temos que entender que o sofrimento é necessário para a nossa evolução espiritual e que quando não pudermos evitá-lo, ou quando não pudermos sair dele de maneira equilibrada, devemos então aceitá-lo em nossas vidas como um método de educação, um método de correção que Deus nos possibilita para assim alcançarmos patamares superiores na evolução espiritual. Um exemplo que nós devemos citar é o de Elizabeth Kubler-Ross, que é inclusive a autora daquele livro A Roda da Vida, uma pessoa que realizou muitos trabalhos importantes para a humanidade e que, em certo momento, quando ela planejava colocar um hospital para acolher e adotar bebês soropositivos, que nasceram com a questão do HIV, na época o preconceito era muito grande sobre isso, a respeito dessa doença. E as pessoas da comunidade na qual ela quis inserir esse hospital de acolhimento de bebês soropositivos, rejeitou de forma agressiva, tanto que chegaram até a queimar as instalações desse hospital, colocando em risco a vida dos bebês, a vida da Elizabeth e da sua própria família. Isso, porém, não serviu de desestímulo para que ela abandonasse o sonho de servir ao próximo. Por que eu estou falando sobre esse caso? Eu estou falando sobre isso para que nós entendamos que nem sempre, quando nos decidimos a servir ao próximo, quando nos decidimos a seguir o caminho de Jesus, as coisas irão dar certo. É uma ilusão que se tem de achar que, porque eu estou tentando levar a mensagem de Jesus, porque eu estou tentando amar o próximo, tudo vai dar certo para mim. Não. Afinal de contas, quem é o nosso modelo e guia da humanidade? Não é Jesus? Então, é só olharmos para a vida dele. Jesus veio aqui para a Terra apenas para amar, para servir ao próximo, e ele saiu daqui aplaudido? Não. Saiu daqui apedrejado, crucificado, traído, abandonado pela maior parte das pessoas com quem conviveu
e por quase todos aqueles a quem auxiliou de alguma maneira. Então, o nosso objetivo ao praticarmos o bem, a caridade e dedicarmos-nos ao próximo, não é recebermos nessa vida ainda essa recompensa, mas acima de tudo nos capacitarmos a entrarmos em sintonia com Deus, porque apenas através da vivência do amor e da renúncia é que iremos alcançar as esferas espirituais superiores e um dia podermos gozar da felicidade de compreendermos a essência divina e de estarmos em harmonia com os espíritos superiores. Elizabeth Kubler-Ross fala também o seguinte, que todo mundo enfrenta momentos difíceis na vida. Quanto mais momentos difíceis enfrentamos, mais crescemos e aprendemos. Assim é em tudo, não é? No nosso trabalho, no nosso estudo, no esporte que praticamos, sempre precisamos nos desafiar. E isto também é interessante destacar. Jesus não é apenas aquele ser que nos consola, mas é acima de tudo aquele que nos desafia, porque sabe que nós somos capazes de, como ele mesmo disse, fazer tudo o que ele fez e muito mais. Jesus não quer nos ver quietinhos no canto, sem nenhum tipo de problema, porque sabe, assim como Deus também sabe, que apenas através das adversidades é que nós conseguimos crescer espiritualmente. Uma outra bem-aventurança que devemos destacar é que bem-aventurados os brandos, pois que possuirão a terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, item 4, tem uma passagem a respeito que merece ser lembrada, que diz assim: toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Portanto, meus irmãos, tenhamos essa consciência de que qualquer palavra ofensiva, agressiva, isso é uma ofensa ao nosso próximo, mas acima de tudo é algo que vai contra a própria lei de amor. Deus nos criou a todos com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Por isso eu gosto sempre de destacar o seguinte: embora respeitemos, as religiões que pensam em contrário, mas o Espiritismo nos mostra que Jesus não é o filho preferido de Deus. Jesus é, sem dúvida, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, mas isso não faz dele um preferido de Deus. Deus nos ama a todos indistintamente, desde o pior bandido que está na Terra encarnado até o nosso querido irmão Jesus e os espíritos superiores que estão aí vivendo em outros planetas, em outros orbes, em outras esferas espirituais. Porque Deus nos ama não pelo que nós somos, mas pelo que Ele sabe que nós seremos. É curioso destacar que quando nós observamos, ainda que pela sua figura simbólica, que consta lá na Gênese da Bíblia, contando o princípio dos tempos de forma figurativa, adequada aos povos primitivos que viveram na época em que ela foi escrita, nós já percebemos alguns símbolos que são importantes para a nossa análise aqui. Por exemplo, quando vemos que Deus criou a Terra com apenas uma fala, criou o universo, criou a luz apenas com a fala, haja luz, e a luz aconteceu. Que o céu seja separado da terra, e assim aconteceu. Que surjam as estrelas no firmamento, e assim aconteceu. E todas as criações de Deus, segundo a Gênese bíblica, surgiram dessa forma. Mas você já parou para pensar que Deus não disse que haja o homem? Que haja a mulher? Não. Deus, para criar o homem, colocou o seu sopro naquele ser. Esse sopro simboliza a essência espiritual de Deus. Deus, para poder criar o ser humano, colocou algo a mais, que é a essência espiritual, que é algo que nos aproxima muito de Deus. É óbvio que jamais um espírito, por mais evoluído que seja, vai se igualar a Deus, mas pode cada vez mais ir se aproximando
dessa perfeição, porque nós estamos ali intimamente ligados pela genética espiritual ao nosso Criador. E a nossa genética espiritual, ela é determinante. Nós todos estamos determinados, fomos determinados por Deus a atingirmos a nossa plenitude espiritual. Alguns vão fazer isso mais rápido, outros vão dar mais voltas na sua evolução até atingir esse objetivo. Vão precisar sofrer mais, superar mais obstáculos, porque insistem ainda em buscar a felicidade onde ela não está. Insistem em buscar a felicidade apenas na satisfação dos seus instintos pessoais. Todavia, a partir do momento em que entendermos que a verdadeira felicidade, como dizem os budistas, nasce do praticar ações que deixem os outros felizes, nós iremos então começar a construir a nossa grande felicidade espiritual, a felicidade da renúncia dos nossos impulsos, dos nossos instintos e da capacidade de amarmos o próximo. Uma outra bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 879, nós encontramos Kardec perguntando: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos superiores respondem: o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então não há como separarmos a verdadeira justiça do amor e da caridade. É por isso que Jesus, por exemplo, no caso de Maria Madalena, soube acolhê-la no momento do seu arrependimento. Quando Maria manifestou para ele que tinha uma má compreensão do que era amar. Ela imaginava que aquela ânsia que trazia consigo de amar o próximo precisasse ser manifestada apenas através de conotação sexual. Na convivência com Jesus, porém, ela percebeu que o amor é algo muito mais sublime e que há diversas formas de manifestá-lo, seja nos seus filhos ou nos filhos e filhas do mundo que estão aí para serem acolhidos por todos nós. Então, quando Madalena olhou para Jesus e disse: ai de mim, mestre, que não posso ter filhos porque sou estéril. E Jesus disse: Maria, qual a maior das mães? Aquela apenas que ama os filhos que nascem do seu ventre, ou aquelas que estão dispostas a amar indistintamente todas as criaturas de Deus? E Maria então disse: Senhor, Maria Madalena, né? Mas será que Deus ainda me aceitaria diante de tantos erros que eu pratiquei na minha vida? E Jesus falou: Maria, minha filha, você já percebeu que mesmo das ruínas Deus faz brotar belas flores? Por que então ele não aceitaria de volta ao seu seio um filho amado? E Madalena então percebeu que deveria dedicar-se cada vez mais ao próximo, amando a todos indistintamente. Então, meus amigos, é através dessa capacidade de equilibrarmos a justiça com o amor que iremos encontrar a verdadeira essência da justiça divina. Não há justiça apenas pela força, ela tem que ser equilibrada também com a compreensão. É por isso que nós não somos capazes de julgar ao nosso próximo de maneira perfeita, porque todos nós desconhecemos todas as circunstâncias que estão por trás do ato que foi praticado por aquele indivíduo. Podemos conhecer uma pequena parcela, mas desconhecemos todo o histórico dessa encarnação e das encarnações anteriores também que levaram àquele ato. Todas essas falhas, todos os nossos vícios necessitarão ser reparados e corrigidos. Mas Deus sabe que para tudo há o tempo adequado e nos possibilita as várias encarnações para que ao longo delas consigamos depurar o nosso espírito.
Prosseguindo aqui com a próxima bem-aventurança, temos a que diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, pois que obterão misericórdia. Afinal de contas, a maior parte de nós quer ser compreendido. A maioria de nós quer ser compreendido. Compreendido pelo nosso próximo, compreendido pelo nosso irmão, compreendido pelo nosso cônjuge, compreendido por Deus. Porém, temos uma grande dificuldade de aceitarmos as falhas do nosso irmão, do nosso companheiro de jornada. Então, como podemos desejar o perdão de Deus, a sua misericórdia, se nós também não conseguimos colocar isso em prática com os nossos irmãos? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, quando nós conseguimos perdoar verdadeiramente, nós estamos nos colocando em uma situação de evolução espiritual, de entender que aquele irmão nos ofendeu porque ele não está ainda capacitado para amar. Não está ainda capacitado para entender diante do nosso sofrimento, entender aquilo que acontece na nossa vida. Então, meus amigos, se ele não está preparado para isso ainda, nós que já conhecemos os ensinamentos de Deus, de Jesus, precisamos justificar esse conhecimento através de uma prática verdadeiramente cristã. É óbvio que nem todos estamos assim tão capacitados ainda a agirmos como Joana de Cusa, e conforme está registrado lá em um conto de Humberto de Campos, no capítulo 15 do livro Boa Nova. Mas, um pequeno lembrete, você já deixou o like aí? Se não, aperta aí rapidinho e depois lembra de inscrever no canal, tá certo? Obrigado. Vamos continuar aqui contando a historinha sobre Joana de Cusa, que está lá no livro Boa Nova. Joana de Cusa, ela, em certo momento da sua vida, era casada, né, com uma grande personalidade da época romana, que era o Cusa, o intendente romano. E ela, enquanto casada com Cusa, teve acesso aos ensinamentos de Jesus. E ela se deixou embevecer muito pelos ensinamentos do Mestre. E quis muito colocar em prática essa crença, essa convicção. Mas pelo fato de seu marido ser muito ligado ao Império Romano, não poderia manifestar isso. Os anos se passaram e o marido de Joana, né, o Cusa, ele faleceu. E Joana viu-se aí em um revés muito grande, porque perdeu seu marido, ocorreram mudanças no Império Romano e a família de Joana ficou ali desprezada pelos imperadores da época. Perdeu muito da sua riqueza, do seu patrimônio, da sua influência. Viu-se obrigada a trabalhar em empregos simples, né? Assim, na escala social da época. Teve que lavar roupa para as casas das suas famílias, a família de suas amigas. Mas sempre praticando ali o culto cristão de maneira escondida, porque na época não era permitido praticar abertamente. Embora estivesse praticando de forma escondida, chegou um momento em que ela foi capturada pelos romanos e levada junto com o seu filho e com outros cristãos da época para ser executada de forma bárbara no circo romano. Na ocasião, ela foi colocada em uma espécie de mastro, né? E o filho dela em outro. Embaixo ali colocaram madeiras para poder preparar uma fogueira. E enquanto o fogo estava começando a acender, os soldados romanos responsáveis pela execução apenas ficavam zombando dela, criticando e dizendo: cadê o teu Jesus que não vem te ajudar? Não é o teu rei? Não é o teu Deus? Cadê ele que não vem aqui te socorrer e te tirar desse mastro? E então a fumaça subindo, o calor aumentando,
E o responsável pela execução disse: olha, mulher, se você desistir de Jesus, se você abjurar o Cristo aqui, nós te libertaremos. Nesse momento, o filho de Joana, que estava ao lado dela, também sendo executado junto com ela, olhou e disse: mamãe, por favor, mamãe, por mim, abjura Jesus para que nós possamos nos libertar. Nesse momento, Joana sentiu aquela pontada no coração, né? Não por ela, mas por ver o seu filho sofrendo. E em algumas frações de segundo, ela pensou: meu Deus, meu filho está sofrendo. Mas rapidamente veio a lembrança, a imagem de Jesus, a quem ela viu ser crucificado e com a sua mãe ao pé da cruz acompanhando tudo, porque Joana também estava lá ao pé da cruz naquela situação. E Joana então pensou: meu Deus, se Jesus, que era um espírito puro, e Maria, também um espírito elevadíssimo, mãe dele, passaram por isso, porque eu e meu filho vamos fugir. Então ela disse que não iria abjurar Jesus de forma alguma. O soldado romano redarguiu falando: mulher, e com ar sarcástico, zombando, né? Mulher, esse teu Jesus só te ensinou a sofrer? E Joana olhou para ele calmamente e disse: não, meu filho, ele não me ensinou só a sofrer, me ensinou a te amar também. Chegará o dia em que nós alcançaremos essa evolução tão grande como Joana já manifestava, embora vá demorar um pouco ainda. Uma outra bem-aventurança que merece ser destacada é a que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, temos a seguinte explicação: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Aqui, meus amigos, o Espiritismo nos mostra que a evolução é realmente difícil, porque porque a cada um de nós não basta apenas deixar de fazer o mal. Nós precisamos também fazer o bem, e não só um pouquinho de bem, não. Precisamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que surge do bem que não praticamos. É realmente algo muito complexo para nós atingirmos essa pureza espiritual, ter a capacidade de amar a todos indistintamente e a todo momento. A todo instante estarmos dispostos a renunciar aos nossos interesses primários para sermos capazes de ceder diante da necessidade do próximo. E aí, pergunta também Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, quando nós atingirmos a nossa libertação espiritual, nós estaremos capazes de compreender a essência de Deus. Mas a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade tem que ser bem compreendida. Ao contrário do que muitos imaginam e muitos propagam aí nas redes sociais, muitas pessoas intitulando-se coaches, né? Treinadores da mente das pessoas, estimulam a que cada um faça o que bem lhe der na telha. Mas isso não é verdade. Será que Jesus iria dizer isso para nós? Que devemos fazer o que nos der na telha e não importa o outro? Não.
Jesus, que é o nosso mestre, o maior filósofo da humanidade, nos disse foi: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir a capa, cede também a túnica. Se vem um indivíduo querer te obrigar com ele 1000 passos, faze mais, anda 2000. Então, meus amigos, é essa orientação que nós precisamos seguir, de buscarmos amar cada vez mais, porque um filósofo chamado Stuart Mill nos explicou algo interessante sobre a liberdade, dizendo o seguinte: aquele que só faz alguma coisa porque é o costume, não faz escolha alguma. Ou seja, quando nós nos deixamos levar pelo costume da época, o que Nietzsche também chamou de filosofia de rebanho, né? Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, né? Como se fosse um rebanho de gado ali pastando junto. Não somos livres nesse momento. Porque a verdadeira liberdade consiste em fazer aquilo que é necessário fazer, mesmo quando não queremos realizar essa atitude. Quando nós praticamos apenas aquilo que nos dá vontade, nós não somos livres, mas somos somos escravos dos nossos próprios instintos, dos nossos próprios desejos. Prosseguindo aqui, temos a bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 886 o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E os Espíritos superiores nos esclarecem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós conseguirmos ser benevolentes, indulgentes e perdoar o próximo, nós estaremos realmente manifestando a verdadeira caridade. Não aquela caridade que apenas doa algumas moedas que nos sobram nos bolsos, ou que no período de Natal junta algumas cestas básicas para entregar às famílias famintas. Essa, sem dúvida, é uma manifestação de caridade, a caridade material. Mas conforme fala no Evangelho segundo o Espiritismo, é a mais fácil de praticar. A caridade mais difícil, aquela que mais nos faz crescer, é a caridade moral. É a capacidade de perdoar, é a capacidade de silenciar diante da ofensa do próximo e de não repassar calúnias, difamações, injúrias, fake news na linguagem de hoje. Que saibamos acalmar o nosso impulso de repassar mensagens que não são verdadeiras, ou que ainda que sejam verdadeiras, não passam pelos outros crivos, pelas outras peneiras que Sócrates nos disse, né? Que sempre que formos comentar algo, segundo a lição socrática, devemos verificar se esta mensagem passa pelas 3 peneiras. Quais são elas? É verdade? É útil? É necessário? Porque se essa mensagem não for verdadeira, nem útil, nem necessária, evitemos repassar. Busquemos repassar mensagens edificantes que nos levem a buscar a evolução espiritual. Chega de tanta fofoca, de tanta maledicência, de tanto caos propagado nas redes sociais. Busquemos espalhar amor, a nossa corrente do bem. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Já nos aproximando aqui do fim, temos que destacar mais uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é fácil, não achemos que vamos chegar ao chamado reino dos céus apenas deitados em uma rede, diante de uma sombra e água fresca, não. Para isso precisamos superar obstáculos externos e internos. Precisamos entrar em paz com nossa consciência. Precisamos reparar as falhas do passado. E lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 22 a 23, diz o seguinte: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente,
quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Ou seja, se pararmos para perceber, conforme Jesus falou para a mãe de Tiago, né, e João, né, Salomé, esposa de Zebedeu, quando Salomé chegou para Jesus e pediu: mestre, faze com que ambos os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, quando vier o reino dos céus. E Jesus disse: Salomé, mas para isso, primeiro preciso saber se os teus filhos estão preparados para beber do cálice que eu irei beber. Do cálice da dor, do sofrimento e da renúncia. E quando Zebedeu foi também interceder pelos filhos junto a Jesus, Jesus disse: Zebedeu, tu, como um grande entendido das Escrituras, sabes que nenhum dos profetas foi bem recebido na sua terra e no seu tempo. Como imaginas que os teus filhos serão também bem recebidos aqui nesse momento? E não foi à toa que realmente depois Tiago e João, os filhos de Zebedeu e Salomé, se tornaram discípulos de Jesus e acabaram morrendo de uma forma bem trágica, né? Ambos decapitados. Porque nós ainda hoje precisamos passar por isso. Muitas vezes não teremos a nossa cabeça física retirada do corpo, mas quando seguimos Jesus, em muitas ocasiões, temos a nossa honra vilipendiada por aqueles que nos invejam, por aqueles que nos perseguem. Temos a nossa vida vigiada por eles também, somos difamados, caluniados, mas é como certa vez Emmanuel falou para Chico Xavier, quando ele estava triste, né, quando Chico estava triste por algumas críticas que vinha passando, em que uma revista muito famosa da época, chamada O Cruzeiro, publicou fotos do Chico Xavier em posições constrangedoras, espalhou notícias mentirosas, e Chico estava muito triste com essas notícias que saíram no Cruzeiro, e Emmanuel apareceu para ele e perguntou: Chico, por que estás tão triste? E ele falou: ora, Emmanuel, eu procuro fazer sempre coisas boas, mas eu ainda vinha, olha a situação que eu estou aqui, na revista Cruzeiro, falando mal de mim, expondo essas fotos constrangedoras. E Emmanuel disse: meu filho, você está triste por isso? Jesus foi parar na cruz, você foi parar apenas no Cruzeiro. Então, supere isso. Meus amigos, o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade é ou não é Jesus? Precisamos escolher, porque se nós temos essa convicção de que o nosso modelo e guia é Jesus, não temos como fugir desse modelo. Querer seguir Jesus praticando tudo ao contrário, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo e como fala na Bíblia também, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou serve a um ou serve a outro. Então escolhamos a nossa direção. O nosso... Tem uma mosquinha me incomodando aqui, não leva mal não. Então escolhemos a nossa direção. Se é Jesus ou se é o mundo. E assim saberemos em cada momento da nossa vida a escolha que iremos fazer. Para finalizar, quero apenas destacar o seguinte. Haroldo Dutra Dias, ao ser entrevistado certa vez, uma repórter perguntou algo interessante para ele. Disse: Haroldo, porque muitas vezes nós conseguimos acreditar em Jesus, acreditar em Deus, mas não colocamos em prática esses ensinamentos. E Haroldo então deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele disse: porque é muito mais fácil nós sentirmos Jesus no nosso coração, sabermos como são bonitas as mensagens dele. Por outro lado, é muito difícil colocar em prática esses ensinamentos, porque ao longo de várias encarnações nós viemos praticando atos equivocados. Nós temos várias existências de trevas, de prática do mal. Rapaz, com licença, tem uma mosquinha aqui perturbando, mas assim mesmo.
Nós temos várias vidas de perturbação, de sofrimento, de prática do mal. E agora que nós estamos optando por colocar em prática esses ensinamentos. Então, meus amigos, se nós estamos decidindo agora seguir esse caminho, como vamos imaginar que rapidamente vamos adequar a nossa conduta ao que sabemos o que é certo? Então, assim como essa mosquinha que está aqui me rondando, tentando atrapalhar a nossa palestra, não deixemos que as moscas do mal, as moscas da obsessão, da perturbação, representadas tanto nas moscas materiais aqui do inseto, como nos obsessores, venham a tirar o nosso propósito de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Assim, meus amigos, nesse período natalino, quero deixar para vocês essa mensagem. Que Jesus possa renascer em nossos corações em todos os dias, não apenas nesse período. Que ao longo de todo o ano de 2024, que já se avizinha, e nesses últimos dias de 2023, coloquemos em prática o amor, a caridade, a perdão, a dedicação ao próximo e nos capacitemos para atingirmos a evolução espiritual que tanto desejamos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e tenhamos um ano de 2024 muito feliz, um período de Natal de muita alegria, mas ainda teremos mais vídeos aqui no canal neste ano de 2023. Quarta-feira agora, dia 20 de dezembro, iniciaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, passagem por passagem, da introdução até a conclusão. Então, dia 20 de dezembro, às 19 horas, teremos nosso próximo vídeo. Aguardo vocês lá. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!